Era uma noite de quarta-feira. O meu dia tinha sido um dia típico de um jovem pastor urbano na grande cidade de São Paulo. Algumas visitas pastorais, algumas questões administrativas, muito trânsito ao longo do dia. Agora eu dirigia calmamente para casa depois de ter pregado na minha igreja no culto da noite. Estava muito cansado. De repente senti um calafrio, um tremendo mal-estar em todo o corpo. Percebi que estava doente. Durante toda aquela noite, a minha esposa fez todos os esforços e esgotou todas as suas receitas caseiras para diminuir meu sofrimento, mas em vão. Pela manhã eu mal conseguia me movimentar. Imaginei logo que se tratava de alguma coisa muito séria. Fui levado ao hospital e me internaram imediatamente. Cada pessoa que vinha ao quarto me ver, eu perguntava sempre a mesma coisa. Qual é o meu problema? Qual é a minha doença? Ninguém sabia dizer. Por vários dias eu permaneci internado, tomando soro, sendo medicado, mas nada acontecia. Ninguém descobria o que eu tinha. Minha esposa e eu já estávamos ficando desesperados com aquela situação. Já no terceiro dia, sem nenhum progresso no meu tratamento, uma médica entrou no quarto, pediu que todo mundo saísse, trancou a porta, falou comigo com muita seriedade, dizendo mais ou menos assim: Senhor Ranieri, eu sei que o senhor é um pastor, mas eu tenho que lhe fazer algumas perguntas e o senhor precisa me responder corretamente. Daí me perguntou uma porção de coisas sobre a minha vida, os lugares que eu tinha frequentado, se eu tinha consumido álcool, se tinha usado drogas, se tinha tido relações sexuais em situações de risco e uma porção de coisas dessa natureza. Depois de responder todas aquelas perguntas, e graças a Deus eu não tinha tido nenhum comportamento de risco, eu perguntei para aquela médica: por que você está me perguntando essas coisas? Eu nunca me esqueço a resposta dela. Ela me disse assim: pastor, enquanto não soubermos exatamente qual é a sua doença, nós não poderemos lhe dar o tratamento adequado. Aquilo me fez pensar bastante. Finalmente conseguiram identificar, era uma bactéria que eu tinha. Em pouco tempo eu estava saudável já novamente. Enquanto não soubermos a sua doença, não poderemos lhe dar o tratamento adequado. Sabe, o pecado é a verdadeira doença do universo. Nós não podemos compreender completamente como funciona a dinâmica do pecado. De maneira misteriosa, ele domina e põe a seu serviço todos os que a ele se apegam. O próprio originador do pecado foi controlado, dominado pelo pecado. O pecado entrou em nosso planeta e de um só golpe feriu e contaminou toda a raça humana. Todos estamos infectados por essa bactéria. E como qualquer outra doença, aliás, muito mais do que qualquer outra doença, se não tivermos pelo menos uma noção correta do pecado, como ele age, qual é a sua extensão, qual é a sua causa, os seus sintomas, dificilmente saberemos qual o remédio adequado. E mesmo que saibamos o remédio, provavelmente não vamos saber usá-lo corretamente. Esta é a série Perfeição. Episódio de hoje: Pecado e natureza pecaminosa. A definição bíblica de pecado é essa: pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Ellen White afirma: essa é a única definição dada nas Escrituras. Mas é óbvio que a Bíblia tem muito mais a falar de pecado do que apenas essa definição. Só no Antigo Testamento temos 11 termos hebraicos para descrever o pecado, cada um com uma nuance diferente desse mal que está impregnado no coração humano. Não se trata apenas de atos exteriores de comportamento, se trata de algo muito mais profundo. Na Bíblia encontramos informações importantes sobre o pecado. Vejamos algumas. Primeiro, o pecado escraviza. Jesus afirmou o seguinte:
Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Segundo, o pecado contamina todo o ser. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Na terminologia teológica, isso se chama depravação total. Para explicar melhor esse conceito, vamos até o pomar do Heitor. Ele planta vários tipos de frutas. Mas hoje eu tô aqui com as minhas laranjas. Depravação total não significa que não exista nada de bom no homem. Significa que não existe nada completamente bom nele. É que nem essa laranja aqui, ó. Se olhar de longe, ela até que tá bonitinha. Mas se olhar bem perto, ela tem um ou outro defeitinho. O ser humano está afetado pelo pecado em todas as áreas da vida, física, mental e espiritual. Mesmo as nossas boas ações não são tão boas quanto deviam ser. Veja o que diz o profeta. Todos nós somos como o imundo, e todos os nossos atos de justiça como trapo de imundícia. Até os mais piedosos atos do cristão estão manchados pelo egoísmo, pelo orgulho. Mesmo quando praticamos um ato com o objetivo único de agradar a Deus, há o risco de estarmos sendo motivados pelo desejo da recompensa por agradá-lo, e não por um sentimento exclusivo de amor e altruísmo. Terceiro, o pecado está na própria natureza humana. Certamente, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Aqui está claramente a ideia de que o pecado já é uma realidade na vida de cada ser humano antes mesmo de ele praticar atos pecaminosos. Ou seja, nós somos pecadores não por causa dos pecados que cometemos, mas por causa de nossa natureza pecaminosa. E há vários textos da Bíblia confirmando esse conceito. Veja mais esse, por exemplo. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Veja o que Jesus disse aos fariseus. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Ações e palavras malignas se desenvolvem a partir dos pensamentos do coração. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. A própria Ellen White expande a noção de pecado para algo mais profundo do que meramente a questão do comportamento ou da transgressão exterior da lei. Lepra do pecado, profundamente arraigada, mortal e impossível de ser purificada por poder humano. Essa é a situação de cada ser humano. Esse pecado com letra maiúscula, essa natureza pecaminosa, não é algo passivo que se possa vencer facilmente pela força de vontade ou por uma atitude mental positiva. Não. Trata-se de algo que nos impulsiona para o mal, além das nossas forças, além das nossas decisões. Não é só uma questão de escolhas erradas. Essa realidade é bastante realçada por Paulo em suas epístolas. Veja só algumas de suas declarações. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Você percebe? Está além do controle da mente. Paulo descreve ainda as obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Vemos, portanto, que tanto no pensamento de Jesus como no de Paulo, os atos pecaminosos são o produto, o resultado da natureza humana. Em cada ser humano há uma forte inclinação em direção ao mal. Um autor fez a seguinte descrição. O único ser humano sem pecado nas Escrituras é Jesus. Somente dele nós lemos que ele não conheceu o pecado, que ele era separado dos pecadores
e que nenhum dolo foi achado em sua boca. Assim se pode dizer que ele é o cordeiro sem culpa ou mancha. Essa deplorável condição humana caída, propensa para o mal, é a herança que Adão nos deixou. Pecado não é uma lição que se aprende, a gente já nasce sabendo. Vocês estão vendo aí o Arthur, o Guilherme e o Breno. Eles se encontram todas as quintas para colocar a conversa em dia. Sempre acaba em discussão. Mas hoje o tema é, no mínimo, intrigante. A gente está discutindo o pecado original. O Arthur ali defende um conceito e o Guilherme outro. Essa expressão pecado original vem de um dogma desenvolvido por Agostinho na controvérsia dele com Pelágio no V século da era cristã. Então, o conceito da Igreja Católica, na verdade, elaborado por Agostinho, diz o seguinte, deixa eu ler para vocês o que eu acabei de ler para eles. O pecado original, abre aspas, imputa a culpa a cada ser humano nascido, baseando-se na ideia de que cada um estava seminalmente presente em Adão quando ele pecou, fecha aspas. A expressão pecado original não existe na Bíblia, mas o conceito sim. O conceito bíblico diz que todo ser humano, exceto Cristo, é nascido pecador. Ao longo dos séculos, têm sido formuladas diferentes concepções acerca do pecado original. Uma pergunta crucial precisa ser feita. O que torna um ser humano pecador? A sua natureza pecaminosa ou os seus atos de transgressão da lei de Deus? Por que essa pergunta é tão importante? Simples. Se não é a natureza pecaminosa que torna um indivíduo pecador, e sim os seus atos de transgressão, então Jesus poderia ter nascido com a natureza pecaminosa e não ser pecador. Mas se o pecador é pecador porque possui natureza pecaminosa, mesmo antes de cometer atos de transgressão, Cristo não poderia ter nascido com essa natureza caída. Do contrário, ele mesmo necessitaria de redenção. Já vimos isso no episódio anterior. Que fique bem claro, a nossa concepção de pecado original é essencialmente diferente da de Santo Agostinho. Ele acreditava numa espécie de transmissão genética da culpa de Adão para todos os seus descendentes. Nossa compreensão não é essa. O Antigo Testamento descreve a realidade do pecado e afirma que o homem é pecador desde o nascimento, mas não explica como o pecado é passado adiante de geração a geração. Paulo é o único escritor bíblico que explica essa conexão do pecado de Adão com a nossa morte e com a nossa natureza pecaminosa. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja agora a complicação desse texto. Na primeira parte é dito que a morte entrou no mundo pelo pecado de Adão. O texto diz, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. A parte final afirma que a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Epa, espera aí. O texto possui certa ambiguidade, você notou? Primeiro, afirma que a morte entrou no mundo pelo pecado de Adão. Depois afirma que a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. E agora? Nós estamos sujeitos à morte porque Adão pecou ou porque nós pecamos? Morte aqui se refere à condenação do pecado, à morte eterna. Aqui há duas possibilidades. Primeira possibilidade. A morte entrou no mundo porque Adão pecou. E a morte passou para nós porque nós pecamos. Nossa condição de condenados à morte não tem nada a ver com o pecado de Adão. Ele ficou sujeito à morte por causa do pecado dele. E nós estamos sujeitos à morte por causa dos nossos pecados individuais. Essa é uma possibilidade de interpretação da expressão a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Segunda possibilidade. A morte entrou no mundo porque Adão pecou. E como Adão era o representante da raça, nele todos pecaram. Por isso a morte passou a todos os homens. Ou seja, todos estamos sujeitos à morte, não por causa de nossos pecados individuais, mas porque em Adão todos pecamos. Aqui está a dificuldade de Romanos 5,12. Os especialistas no grego bíblico
afirmam que essas duas interpretações são gramaticalmente possíveis. A questão é, e teologicamente, qual está correta? E você sabe, a única forma confiável de interpretar um texto bíblico difícil é deixar que a própria Bíblia o explique. Na sequência desse mesmo texto, nos versos 17 a 19, Paulo deixa claro que nós nos tornamos sujeitos à morte não por causa dos nossos pecados individuais, mas por causa do pecado de Adão. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Um conceituado comentarista bíblico dá a seguinte explicação. Não é simplesmente porque Adão é o ancestral da espécie humana que se diz que todos pecaram em seu pecado. De outra forma, poder-se-ia argumentar que porque Abraão creu em Deus, todos os seus descendentes foram necessariamente envolvidos em sua crença. É porque Adão é a raça humana. Entendeu? Ele era a humanidade. Portanto, a queda dele foi a queda de toda a raça. Esse conceito é reforçado pelo paralelo que há entre Adão e Cristo. Se em Adão todos pecamos, em Cristo todos morremos. Paulo confirma essa ideia em 2 Coríntios 5,14. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, se a vitória de Cristo é a vitória de todos os que ele representa, da mesma forma a derrota de Adão foi a derrota de todos os que ele representava, ou seja, a humanidade toda. Assim, o pecado de Adão nos fez a todos condenados e a morte de Cristo nos dá a todos o acesso à salvação. Isso significa que depois da queda de Adão, todos os seres humanos já nascem na condição de condenados e necessitados de redenção. Isso é claro, isso é bíblico. Nós somos pecadores por natureza e não por comportamento. O comportamento pecaminoso é a expressão de nossa natureza pecaminosa. Isso significa que nós somos pecadores mesmo antes de pecar. Paulo explica isso de forma dramática em Romanos 7. Quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Repetidamente, Paulo se refere à sua natureza pecaminosa como o pecado que habita em mim. Outro comentarista afirma o seguinte a esse respeito. O pecado não consiste meramente de atos e pensamentos errados, mas também de pecaminosidade, uma disposição interior inerente que nos inclina a atos e pensamentos errados. Dessa forma, não é simplesmente que somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. É isso aí. O pecado não é como um problema físico hereditário transmitido geneticamente, como na formulação de pecado original de Santo Agostinho. Segundo ele, através da procriação sexual, Adão transmitiu sua natureza caída, culpa e corrupção à sua posteridade. Não é assim, está errado. O pecado é, sobretudo, um problema espiritual. Existe sim uma carga hereditária de degeneração física, até mesmo de defeitos de caráter transmitidos hereditariamente. Mas tudo isso é o resultado, a consequência da queda. O pecado original é uma inata inclinação para o mal, presente na natureza humana desde a queda de Adão e Eva. Ellen White explica isso. Em resultado da desobediência de Adão, todo ser humano é transgressor da lei, vendido sobre o pecado. A menos que se arrependa e se converta, ele está sob a escravidão da lei, servindo a Satanás, caindo aos enganos do inimigo e dando testemunho contra os preceitos de Jeová. Dizer que Jesus nasceu na mesma condição que eu e você, com essa natureza corrompida, significa implicitamente afirmar que ele está na mesma categoria de pecadores em que nós nos encontramos e que, consequentemente, também necessita de redenção. Não existe argumento sólido para defender a natureza caída de Cristo sem fazer dele um pecador. Mas aí alguém pode argumentar assim:
Pecado é a transgressão da lei e Cristo não transgrediu a lei. Por isso, mesmo tendo natureza pecaminosa, ele não é pecador. Mas aí vem Paulo e se refere a essa natureza pecaminosa como o pecado que habita em mim. Ele diz isso em Romanos 7, 17 e 20. Ou seja, se tem natureza pecaminosa, é pecador, mesmo que não tenha cometido atos pecaminosos. Nós não somos pecadores e perdidos por causa de nossos pecados individuais, de nossos atos de transgressão. Estamos assim porque somos descendentes de Adão. Por isso, Cristo tinha que ser diferente. Significa que ele não era realmente descendente de Adão? Não, não é isso. Para quem crê na natureza caída de Cristo, afirmar que Jesus nasceu diferente de nós é quase um sacrilégio. É como se isso fosse uma forma de acreditar na Imaculada Conceição. Nada a ver. Essa é a Lúcia. Ela gosta de roupa limpa, do cheiro, do branco reluzindo, sem mancha nenhuma. Isso me lembra a Virgem Maria e do conceito da Imaculada Conceição. Essa expressão quer dizer o nascimento da minha Virgem Maria, da Imaculada Conceição, que veio ao mundo sem nenhuma mácula. Que em latim significa mancha. É uma referência à ideia de que ela teria nascido como Jesus, sem pecado. Sabe, no dogma católico é explicado que desde o começo de sua existência, a Virgem Maria foi preservada por Deus da falta de graça santificante que aflige todo o resto da humanidade. Lembra da reza? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois isso. vós entre as... O dogma também declara que Maria, em toda a sua vida, jamais pecou uma vez sequer. Tão limpa, tão pura, uma santa. Ah, agora sim. Esse dogma afirma que Maria nasceu sem pecado para que Jesus não herdasse natureza pecaminosa. Assim, ela e ele seriam santos. Claro que não é isso. Isso não é bíblico. Para os que defendem a ideia da natureza caída de Cristo, afirmar que ele veio diferente de nós significa também acreditar que ele não foi um ser humano real. Também não é isso. Hebreus 2, verso 14 afirma o seguinte: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele, Jesus, igualmente participou. Ele veio como um ser humano real, de linhagem humana, com carne e sangue humanos, completamente identificado com o ser humano em sua humanidade. Isso é ponto pacífico. O próprio Paulo afirma em Romanos 1,3 que Jesus, segundo a carne, veio da descendência de Davi. A questão é, ele veio com a natureza pecaminosa? Essa herança maldita que Adão nos deixou? Claro que não. É interessante como alguns confundem as coisas pelo simples fato de não identificarem o sentido correto de uma palavra bíblica no contexto em que a palavra é usada. É o que ocorre aqui em relação à palavra carne. Essas pessoas normalmente dizem assim: a Bíblia afirma que Jesus participou de carne e sangue igual a nós. Tá certo. Mas aí concluem: se a nossa carne é pecaminosa, então Jesus veio em carne pecaminosa. A palavra carne tem mais de um sentido na Bíblia. Pode significar a matéria da qual é formado o nosso corpo, em sentido neutro, nem boa nem má, e Jesus veio com essa carne. Ou pode significar a natureza pecaminosa, essa natureza que está em oposição à natureza espiritual. É como a palavra mundo, por exemplo. Pode significar o sistema de pecado comandado pelo diabo, ou pode significar a totalidade da humanidade, ou o lugar de habitação da humanidade. Por isso, a Bíblia nos ordena: não ameis o mundo, e ao mesmo tempo diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Dizer que Jesus veio em carne igual a nós está certo. Ele foi verdadeiramente humano, tinha carne humana. Agora, dizer que ele veio em carne pecaminosa igual a nossa, não. Essa carne, essa inclinação para o pecado é em si mesma contrária ao caráter de Deus.
Paulo afirma o seguinte: o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Romanos 8:7. Portanto, se Jesus tivesse nascido com carne pecaminosa como a nossa, ele já teria nascido em inimizade contra Deus. E sabemos que isso não aconteceu. Muito bem, para concluir, eu quero reforçar algumas ideias importantes que apresentamos neste episódio sobre pecado e natureza pecaminosa. A definição bíblica de pecado é transgressão da lei, mas nós reforçamos que o pecado é algo muito mais profundo do que meros atos de transgressão. Ele é parte da natureza humana caída. Vimos também que a transgressão de Adão lançou toda a raça numa condição de pecado. O pecado original, não no conceito da tradição dogmática, mas do ponto de vista da Bíblia, consiste dessa inclinação natural para o mal. Paulo se refere a isso como o pecado que habita em mim. O que faz de nós pecadores definitivamente não são os atos pecaminosos que praticamos, mas é o próprio fato de sermos descendentes de Adão e herdeiros dessa pecaminosidade. É fundamental para a fé entendermos que Jesus é o único ser humano que não esteve sujeito a essa terrível cadeia de transmissão da pecaminosidade. Se ele tivesse a mesma natureza pecaminosa que nós, ele não poderia ser a solução do problema, porque ele seria parte do problema. Para finalizar, eu reforço a mensagem de Romanos 5,12. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Cristo pode ser o nosso Salvador porque ele venceu onde Adão foi derrotado. Ele veio continuar o que Adão havia interrompido. Ele veio mostrar ao universo que Adão poderia ter obedecido. Quanto a você e a mim, só há um caminho para o céu: nos apegarmos a Jesus Cristo. No próximo episódio, nós vamos analisar e confrontar uma grande quantidade de textos de Ellen White sobre a natureza humana de Cristo. Será desafiador nos depararmos com afirmações contundentes que Cristo tinha uma natureza caída e com outras afirmando que ele não tinha natureza caída. O tema do próximo episódio será, portanto, crucial para o nosso estudo sobre perfeição.